Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que bom ter vocês aqui mais uma vez. E esse vídeo vai ser um vídeo bem rápido que eu vou estar fazendo aqui para vocês, só para responder, fazer a correção das perguntas que nós mandamos para vocês, tá certo? Referente à nossa primeira aula. Para você que assistiu, a primeira aula foi muito fácil, foi coisas de nível muito fácil, né? Perguntas bem objetivas, apenas uma, que foi a última pergunta, que foi a pergunta de nível pessoal, uma resposta pessoal. Tá bom? Muito bem, então vamos para a nossa correção. A primeira pergunta foi qual é o significado da palavra igreja? Bem rápido, simples, né? Igreja ela vem do latim ecclesia, mas a resposta seria um povo tirado para fora. Amém? Igreja significa isso, um povo tirado para fora, nada mais que isso, tá certo, irmãos? O que passar disso que os irmãos responderam, além disso aí, é resposta à opinião pessoal dos irmãos, que também não está errado, mas não é o significado da palavra, tá certo? O significado da palavra é um povo tirado para fora, um povo separado, um povo santificado, um povo reservado para Deus. Segunda pergunta, como é chamado a pessoa que passa a frequentar uma igreja, né? Aceitou Jesus e passou a frequentar uma igreja. Existe uma pegadinha aqui, viu, irmãos? Eu não vou dar nada de colher de chá para vocês, tá? Existe uma grande diferença entre novo convertido e congregado, tá? Congregado é qualquer pessoa que frequenta uma igreja, tá? Ele pode ser crente, pode não ser crente, ele pode ser convertido ou não, tá certo? Não necessariamente ele precisa aceitar a Jesus, mas só o fato dele estar frequentando a igreja, ele já é um congregado, está congregando, né? Está ali indo para a igreja, ouvindo a palavra, então ele está ali congregando, agregando, né, junto e congregando também com os irmãos ali na mesma palavra, né, os mesmos louvores, o mesmo propósito, ouvir a palavra de Deus. Porém, se este congregado aceitar a Jesus, ele passa, né, a ser um novo convertido. Continua sendo um congregado, porém já novo convertido, tá certo, irmãos? Essa é a grande diferença. Muito bem. A terceira pergunta é, e depois que esse batiza-se nas águas, e como ele passa a ser chamado, né? Quando ele passa a ser batizado nas águas, aí ele sim, ele passa a ser um membro da igreja, um membro oficial, fazendo parte do corpo de Cristo. Amém? A próxima pergunta foi a quarta pergunta, para você descrever a ordem eclesiástica da igreja, né? Do menor para o maior. Nós vemos a resposta é do menor, o cooperador, apesar de não ser um cargo eclesiástico na igreja, mas os irmãos não erram se colocarem a palavra cooperador. Tem que começar pelo cooperador, tá certo? A primeira função eclesiástica da igreja é o diácono, tá certo? Cargo eclesiástico na igreja começa pelo diácono, porém, para ser diácono, tem que ser cooperador, tá certo? Então, tudo começa ali pelo cooperador. Ele tem que aprender a cooperar. Nós somos cooperadores. É uma função básica da igreja. Tem que saber cooperar na obra do Senhor, senão não serve para nada. Se ele for aprovado como um cooperador, servir bem e tiver chamada de Deus, ele passa a ser, ele vai ser consagrado ao diaconato, né? E aí vai ser diácono. Depois do diácono, nós temos o presbítero. Depois do presbítero, nós temos o evangelista. E depois do evangelista, ele troca a sua credencial e passa a ser um pastor. O evangelista em si, a gente vai aprender mais para frente que ele já é um pastor, tá certo? Ele já é chamado de pastor, porém, o ministério é diferente, tá certo? Ele passa a ser, ele tem um ministério evangelístico, enquanto que o pastor tem um ministério pastoral, um ministério de ministro, né, das ovelhas, cuidador das ovelhas, tá certo? E a última pergunta que nós fizemos qual é a maior virtude, na sua opinião? É uma resposta pessoal aí dos irmãos, né? Na sua opinião, qual é a maior virtude que o obreiro precisa ter para ser aprovado? Os irmãos responderam, eu vi algumas respostas dos irmãos que não tiro mérito nenhum dos irmãos, responderam muito bem, tá certo? Graças a Deus por isso. Apesar que alguns dos irmãos responderam virtudes que todo membro, todo cristão tem que ter, tá certo? A virtude maior para ser um obreiro, que é o diferencial, para ser um obreiro chamado por Deus, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é obediente, ela é humilde, ela é submissa, ela é um servo, ela lê a palavra, ela ora, porque são pré-requisitos para a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Tem que ser uma pessoa de oração, tem que ser uma pessoa que lê a palavra, tem que ser uma pessoa que obedece a palavra, obedece a Deus, obedece à sua igreja, obedece ao seu pastor. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não existem pessoas cheias do Espírito Santo que não cumprem esses requisitos. Desconfiem de pessoas que se dizem, eu sou profeta, Deus me usa, eu sou cheio do Espírito Santo, e não trabalham na igreja local. Não obedecem ao seu pastor, não agradam a Deus com seu testemunho. Então, veja lá muito bem esses requisitos aí, tá certo, meus irmãos? Os demais requisitos, meus irmãos, é para toda a igreja. Toda a igreja tem que ter o fruto do Espírito Santo na vida.
ser humilde, ser paciente, ser obediente, ser de oração, né? Agradar a Deus, mas cheio do Espírito Santo, aí não são todos que são. Cheio do Espírito Santo são aqueles que Deus escolhe, são aqueles que mergulham no mar de Deus, né? Nos mistérios de Deus. E aí sim, para ser um obreiro aprovado, precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Espero ter respondido aí. Essas são as respostas. E logo mais a gente vai estar mandando aí a segunda aula para os irmãos estarem estudando. E depois vem mais perguntas aí para os irmãos também. Tá certo? Vamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. A paz do Senhor a todos. Deus vos abençoe.